esse conselho de Jesus é bem apropriado para a matéria que a gente vai estar desenvolvendo agora. Nessa postagem que vão ser de grande auxílio para o aprendizado, para quem pretende aprender o Evangelho, né? E, e vão servir de base para orientar as pessoas no que elas precisam saber. A gente vai estar falando sobre o efeito manada, a linha do tempo, ordenações, coordenações e o Evangelho resumido. E um último conselho. Então eu quero começar com o efeito manada. A gente sabe que a educação no nosso estado, pelo menos, né, vamos falar de forma restrita, ela se aplica numa escala, né? E essa escala, ela vai buscando essas graduações, primeiro grau, segundo grau, técnico, universitário, pós-graduação, mestrado, doutorado e PhD. Eu não nem sei se PhD existe no Brasil, né? Eu não fiz questão de pesquisar não, mas o fato é que para se atingir certo tipo de conhecimento, dentro da área acadêmica, você tem que escalar isso aqui para poder chegar lá e ter o compartilhamento, né, e o aprendizado de determinados assuntos. Não que isso seja a regra, né? Isso não é a regra absoluta, mas a educação ela tem uma escala, a gente sabe disso. Então, o que que isso tem a ver com as escrituras? Então, o que acontece? A Bíblia, né, em português, ela é uma tradução. Talvez você não entenda isso que eu estou te falando. Isso vai implicar em algumas coisas. Não é nada grave, não, né? É só em algumas observações. Por exemplo, existe trecho nas escrituras que a tradução ela não tem uma conveniência, ela não encontra uma palavra adequada para poder fazer a colocação da tradução. Então eles fazem a transliteração. Existe trecho nas escrituras que não foram encontrados em, nos manuscritos mais antigos. Então eles botam observações entre parênteses, entre colchetes. Nada disso é assim, é grave, né? Vai implicar num bom aprendizado, não. As escrituras, ela num todo, ela é harmônica. Ela se encontra em um livro, em outro, e os assuntos, eles acabam se convergindo, né? Eles se encontram como eles são. E também temos a questão da Bíblia traduzida em português, que ela outras nações falam o português também, como Angola, Portugal, e eu não me lembro de outra que tem essa cultura do português. E aqui no Brasil nós temos as regionalidades, né? As regionalidades, embora falemos o mesmo português, mas de forma cultural ele é aplicado de forma diferente, né? Mas a gente não vai tocar nessa área não, senão vai ficar muito cansativo. Então a interpretação de texto ela é exigida por qualquer leitor. E a interpretação de texto ela vai estar dentro das escrituras. As escrituras ela ela é uma literatura e por ser literatura ela vai usar recursos de literatura. Eu quando eu estudava o meu segundo grau eu tinha professores que eram mestrados em literatura e língua portuguesa, então eles compartilhavam os seus ensinos e faziam as suas aplicações e suas teses dentro de sala de aula. Isso contribuía tanto para eles como para nós, né? Porque a gente aprendia um pouco de literatura, como ler um texto, né? Eu cheguei a ler alguns livros que a professora tinha passado, como José de Alencar, Fernando Sabino, para poder experimentar e ver as nuances das aplicações da literatura na literatura da língua portuguesa. Mas eu não estou aqui para falar de literatura. Eu vou falar mais mesmo da aplicação da literatura aplicada às escrituras, né? Então eu lembro que essa frase marcou muito o meu ensino, né? Tinha um trecho lá que no livro, eu nem vou mostrar o livro, mas vou fazer a citação da frase simplesmente, que dizia o seguinte: ela chorou rios de lágrimas, né? A pergunta é: alguém chora rios de lágrimas? Não, ninguém chora rios de lágrimas. Mas só que nessa linha escrita,
o recurso literário foi empregado para dar uma ênfase ao conto que estava sendo contado lá, né? Então ele queria acentuar, que é chamado de hipérbole, né, na literatura. É um recurso literário. E dentro das escrituras, a gente vai, por incrível que pareça, a gente vai encontrar esse recurso literário. A gente vai encontrar parábola, metáfora, né? A gente vai encontrar um conto, a gente vai encontrar poesias, a gente vai encontrar provérbios, a gente vai encontrar vários recursos literários e tem recursos literários estrangeiros que as pessoas não respeitam, né, esses recursos literários e fazem uma tremenda confusão, criam fábulas absurdas em relação a esses recursos literários estrangeiros. Mas a gente já vai estar falando sobre eles. Por exemplo, a frase que eu coloquei aqui, a segunda frase, ela é sugestiva, né? Ela é sorrateira, ela é enganadora. Por quê? Vamos ver. O que impera na interpretação dessa frase o substantivo arma, né? O policial prendeu o ladrão com uma arma de brinquedo. Aí eu te pergunto, quem é que estava com a arma de brinquedo? Né? Isoladamente você pode afirmar que era o ladrão? Isoladamente você pode afirmar que era o policial? A segunda frase, o ladrão foi preso por policial com uma arma de brinquedo. Quem efetivou a prisão? Efetivou a prisão com uma arma de brinquedo ou prendeu o ladrão com a arma de brinquedo? Você vê que essa frase eu posso manipulá-la. Esse tipo de manipulação acontece nas escrituras, né? Mas a gente tem um recurso literário. Os recursos literários servem para nos dar base, esclarecimento, mais assertividade nas interpretações e na leitura. Eles são usados dentro das escrituras. A gente tem um recurso literário que é chamado de contexto. Mas só que o contexto ele tem subdivisões também. O contexto ele está empregado dentro de um texto isolado, ele está empregado dentro de um livro, né? O início do livro começa com qual assunto, ou então ele está dentro do contexto cultural, histórico, regional, o contexto do livro maior, né? Ele pode estar dentro do Novo Testamento, ele pode incluir o Velho Testamento. Então os contextos eles têm camadas e essas camadas elas têm que ser respeitadas. O contexto daquela palavra tem que ser respeitada dentro do seu contexto. E as escrituras vai fazer demais o uso disso daí. E com o tempo a gente vai vendo e vai se aprofundando, né? Porque é um pouco cansativo falar sobre isso. Então essa última linha, ela estava no meu caminho, por isso passei de largo. Então esse pronome da terceira pessoa de singular, ele é muito sugestivo, ele pode levar a vários entendimentos. Quem é que estava no caminho da pessoa? Você pode afirmar, lendo esse, essa frase, né, essa oração, né? Então, agora eu faço uma exposição de variações. Por exemplo, poderia ter sido um objeto, poderia ter sido um ser inanimado, uma árvore, uma flor, poderia ter sido um inseto, poderia ter sido uma pessoa, né? O que que vai dar a razão e o sentido dessa frase? É onde ela está escrita entre as linhas para a gente poder ler o antes e o depois, né, que é o contexto, e analisar com, com um senso essa palavra empregada. Então você vê aí que exige um pouco de conhecimento de literatura, né? Um pouco de conhecimento de português, entender o português. Eu mesmo tenho dificuldades em português, né? E também em literatura. Eu tenho que, às vezes, fazer recursos de pesquisa para poder entender determinadas coisas. Agora você imagina só, o efeito manada. A gente sabe que no nosso país a educação ela é estrangulada, né? Mas eu não estou aqui para falar sobre educação, falar o que é, os porquês, né? E a favor ou a contra. Mas você pega essa escala aqui e me diz a porcentagem da população. Quem é que se encontra nessa escala de PhD? Quantos se encontram na escala de ensino fundamental ou então nem na escala do ensino fundamental, né? E às vezes o ensino médio ele não é satisfatório, né? Ele não preenche o seu currículo. Então, como é que vai ser a pessoa que se forma de forma
irregular nesses ensinos, a ensino técnico, né? Às vezes até o ensino universitário ele deixa a desejar, né? Quanto mais os que estão na baixa escala. Então isso é o efeito manada, né? Uma pessoa que está ensinando e ela não tem os conceitos literários, para poder guiar a manada com assertividade, para onde que ele vai guiar essa manada, né? O que, que vai acontecer? Pessoas com boas intenções, de bom coração, mas pessoas que não têm instrução. O que, que vai acontecer? Então, daí a questão de estar tocando nisso aqui. Daí a questão de estar tocando nisso aqui, né? Por exemplo, a gente vê a questão do estilo literário estrangeiro, as pessoas falam absurdos, né? Eu fico ouvindo, mas o que eu vou fazer, né? Por isso que eu comentei quando eu vi o YouTube, eu falei, pô, vou usar o YouTube para poder tentar ajudar de alguma forma, né? Então é por isso que eu estou produzindo esse material. Se no futuro houver tempo, porque isso aqui dá muito trabalho, você nem imagina como é que trabalhoso fazer uma edição, né? Se no futuro Deus permitir, eu tiver apto ou ainda estiver vivo, né? Aí eu trabalho a questão dos recursos literários estrangeiros, que é interessante, mas não vai dar tempo para falar agora, nesse momento, porque eu estou numa linha de entendimento, né? Agora o que a gente vai construir? A gente vai construir agora a linha do tempo, vamos estar falando sobre a linha do tempo. Então agora a gente vai estar falando sobre a linha do tempo, né? O evangelho, ele é construído a partir de um ponto, né? De um ponto. Esse ponto é o início da linha do tempo, do evangelho. Então o evangelho ele vem sendo, ele vai evoluindo e sendo construído na linha do tempo, né? Até chegar aos dias de hoje, né? Ele chega no dia de hoje. E essa construção, ela é coordenada. Gravem isso. É 1, 2, 3. E ela vai coordenada, né, sendo coordenada até chegar aos dias de hoje. Isso vai fazer uma grande diferença no aprendizado ou no ensino. Se a pessoa não respeitar essa linha de tempo, essa coordenação, ela fatalmente vai prevaricar, ela vai adulterar a mensagem do Evangelho. E é o que tem acontecido na nossa sociedade, né? Com o tempo, dentro dessas publicações que eu vou fazer, eu vou estar mostrando isso, que a coordenação ela é trocada. A pessoa vem e lança aqui o 3, começa com 3, aí faz a mensagem, volta para o 1, depois volta para o 2. Ela não se sustenta, né, dentro da coordenação. Aí o que acontece? Ela comete um desastre, né, do ensino do evangelho, né? Causando problemas que, assim, o meu modo de ver fica difícil de reverter, né? Eu não vou falar que é impossível, né? Mas fica muito difícil reverter, porque as pessoas ensinam, né, as escrituras com emotivação, né? Motivação motivado por motivações pessoais, né? Mas qual é a motivação da pessoa por ensinar? Eu não sei, né? Eu não sei. Eu vejo que algumas é por dinheiro, outras são por vaidade, outra é por status, né? E elas se ofendem quando se levar isso para elas vai se ofender porque vai ferir algo da vida dela que é muito importante, né? E ela não vai aceitar isso. Então o evangelho ele é coordenado e a gente tem que respeitar, porque quem não respeitar vai estar fora do, do evangelho. Eu vou estar mostrando isso já, daqui a pouco, tá? E também, paralelamente, ele é ordenado. Ele tem ordenação. Ele começa a coordenação 1, 2, 3. E ele vai nas ordenações, ele vai sendo construído. Eu vou botar aqui uma nota aqui rapidinho para a gente não perder. Pois bem, o evangelho ele é coordenado dentro da linha do tempo e também é ordenado dentro da linha do tempo. E a gente vai estar já observando isso
daqui a pouco. E também temos nas ordenações, nós temos mandamentos diretos, indiretos, exemplos aprovados e por inferência. Isso tudo vai estar incluso, e se a pessoa não respeitar isso, ela pode, né, bagunçar a linha de ensino. Né? Vou botar essa nota aqui. Então a gente tem o evangelho dentro da linha do tempo coordenado, né? Ele vai seguindo uma coordenação e também ele é ordenado, né? Ele também paralelamente, ele segue essa ordenação. E essas ordenações, ela tem subdivisões, que são mandamentos diretos, indiretos, exemplos aprovados, inferência, referência. Isso tudo vai estar incluído em ordenações, né? E a gente vai ver isso agora de forma resumida para a gente poder entender. Agora aqui nessa passagem a gente vai ver essas questões todinha que a gente acabou de falar, né? Sobre a linha do tempo, coordenação, ordenação, a gente vai estar observando isso. Então, Jesus, na sua época, ele era assunto de grande comoções e importância, né? E de gravidade. Ele provocava ódio, né? Mas também provocava empatia pelas pessoas, né? Provocava Jesus na sua época, ele era assunto de grandes comoções, né? Ele provocava o ódio, a raiva, né? Tanto que muita gente queria matar ele, principalmente o pessoal da religião da época. Eles fizeram várias tentativas em matá-lo. Se você ler os textos bíblicos, você vai ver isso. E os romanos também, né? Ele se sentiu um pouco ameaçado por causa do contexto, de não entender o contexto de Jesus. Mas, enfim, foram os que acabaram crucificando ele sem dó e piedade. Mas só que esse evento era o plano de Deus, né? E Deus realizou ali em Jesus o seu objetivo. Então, isso tudo, essa esfera, esse peso todo, sobrecaiu também sobre os seus alunos, a ponto de aterrorizá-los. Né? Eles viraram fugitivos, se escondiam por causa dessa situação, ficaram perdidos sem seu mestre. Se encontravam escondidos, né? Evacuando da, da popularidade, da vista de quem tinha interesse de pegar todos eles, porque a religião da época queria eliminar, né, esse tema da população, que ele não fosse mais apregoado, né, ensinado pela população sobre essas palavras que Jesus ensinava, porque Jesus tinha causado, né, a aversão dessas pessoas, né, em relação à mensagem dele. Então aqui a gente vai ver a linha do tempo, né, e vamos ver também essa situação dos discípulos, tudo assim, mostrando a descrença em relação a Jesus. Né. Então as primeiras a verem Jesus foram as mulheres, e provavelmente elas foram anunciar aos discípulos de Jesus, os alunos, que ele tinha ressurgido dos mortos. Né? Mas só que a situação lá era tão pesada que alguns deles não deram crédito a essa notícia, né? Essa grande notícia. E sendo que eles tinham sido instruídos antecipadamente que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, com toda esse suporte, eles não conseguiram liberar, né, se soltar em relação à fé. Vamos ver aí no versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. Então a gente pode ver aí, né? Eles estavam duros, de coração duros, né? Jesus censurou eles, deu uma advertência, né? Mas mesmo assim o plano seguia, né? Jesus vai dar uma ordem para eles, que eles tinham que ir e pregar a mensagem a toda criatura, a todos, né? Pregar para todo mundo. Então o que é pregar? Pregar é ensinar, instruir, educar, né? Anunciar, né? Compartilhar
pregar é isso tudo aí. A ordem era essa. Eles tinham que compartilhar, eles tinham que ensinar as pessoas. A gente vê uma ordem direta. Esse aqui, no caso, seria a, ordena, a ordenação, né? Um mandamento direto. E a divulgação dessa mensagem causaria um efeito ao seu público ouvinte, né? Eles iriam analisar e após essa análise eles iriam ter uma decisão a ser tomada, que seria praticar ou não praticar o batismo, teriam que ser batizados, né? E Jesus fala aqui no versículo 16 que quem cresce e fosse batizado seria salvo. Isso fica claro aqui. Então a gente pode ver aqui duas coisas atuando ao mesmo tempo, né? A gente pode ver a coordenação e a ordenação juntas. Então, coordenado, né? 1, 2, 3. Ou seja, primeiro se prega a mensagem, ensina, né? A pessoa ouve em segundo lugar, ela analisa, em terceiro ela vai tomar uma decisão, positiva ou negativa. Ah, não, eu vou me batizar. Ah, não, eu não vou me batizar. Então isso aí é o efeito da ordenação, da ordem, né? Os mandamentos diretos. E coordenado, ele está coordenado. Primeiro você ouve, depois você crê, depois você batiza. Porque você pode anular o batismo por não ouvir a mensagem verdadeira, né? Ouvir a mensagem como ela é e se batizar. Ou seja, seu batismo é um batismo nulo. Você não seguiu a ordem que foi pedida para ser seguida. Primeiro você ouve o evangelho, depois você analisa, depois você se batiza. Quem fez diferente fez um batismo nulo. Chegue você mesmo à sua conclusão. Mas tem ordenações que elas são mais complicadas porque exigem um aprofundamento maior. E tem pessoas que não conseguem chegar até lá. Né? E a gente vai estar vendo aqui só nessas edições, né, dessas publicações, eu vou estar trazendo isso tudo para você à tona e tentar com eficiência mostrar de forma clara todos os eventos, passar por todas as etapas coordenadas, ordenadas, né? E dentro da linha do tempo, para você poder ver. E você vai ver coisas que não são, não correspondem com o ensino de hoje, né? E o meu objetivo é reparar esse erro através dessas publicações. Então aqui a gente vê de forma resumida e clara, né, que tem uma ordem, que são as ordenações, né, um mandamento direto. Eles tinham que ir pregar e quem cresce seria batizado e seria salvo. E a coordenação está coordenado. Primeiro prega, depois crê, depois se batiza. Isso aqui é simples de ver isso aqui. E também a linha do tempo, que está aqui no versículo 14, né? Essa aqui marca a linha do tempo em evolução. Finalmente apareceu Jesus aos 11. Então, Jesus ele tinha 12 apóstolos. Um foi tirado do meio deles. Só que eram para ser 12, porque a tribo de Israel tinha 12 tribos de Israel. Dos filhos de Jacó eram 12 filhos de Jacó. E esses 12, eles eram responsáveis por cada tribo, né? Eles levantariam um estandarte para cada tribo. Quando saiu um, houve a necessidade de reposição de mais um, e é o que vai acontecer na linha do tempo. Então, como a gente pode ver aqui, na linha do tempo, né, vai correndo o evangelho, nós temos a coordenação, ele está coordenado, né? Você tem que seguir o passo do ensino coordenado. E também ele está ordenado, as ordens foram dadas e elas vão mudando, né, na medida que vai passando, né? Vai passando, você vai poder ver isso de forma clara. As ordenações, elas podem ser dessas formas aqui, né? Diretas, indiretas, exemplos aprovados, inferência, referência. A gente vai estar vendo isso no futuro, está dentro da programação. Bom, agora a gente vai estar vendo o Evangelho de forma resumida. Então o Evangelho estava sendo construído, né, e propagado naquela época. E nasceu uma nova comunidade nessa área da região de Corintos, né? Fica ali próximo da Europa, né? A antiga Europa, né? A antiga Europa.
Então a gente vai ver que aqui o evangelho ele é anunciado de forma resumida, ele não contribui muito para uma educação, porque ele é direto, né? Ele fala o que é e como ele fala o que é, como foi e como terminou. E isso não é muito indicado para ensino de principiante, porque não tem os porquês, não interagem, a mensagem não interage com o aprendiz, né, com a pessoa que está aprendendo. E a intenção é mostrar a graça do Evangelho. Quando Jesus andou com os seus alunos, eles demoraram a perceber quem era Jesus. Mas quando eles perceberam, eles suspiraram e geraram frases que ficaram marcadas para a eternidade. A gente vai estar vendo essas frases aí. Qual é o segredo de Jesus? O segredo de Jesus é você conhecer a pessoa dele. Se você descobrir, entender isso, né, conseguir compreender quem era Jesus, aonde reside o segredo de Jesus? O segredo de Jesus reside na sua pessoa. Esse é que é o grande segredo. Ele ter vindo e andado no meio dos seres humanos, né? Essa que é o grande segredo dele. A mensagem dele está na pessoa dele, né? Se você descobrir e entender isso, você vai ganhar outros ares e vai ver Jesus de forma diferente, né? O objetivo aqui é mostrar a você Jesus da forma que ele a sua origem e mostrar a graça e a pessoa de Jesus. Esse aqui é o objetivo. Se você conseguir acompanhar isso e entender isso, você vai ver que você vai mudar a sua perspectiva de vida, a sua perspectiva de visão, vai mudar tudo na sua vida em relação a essa visão que você vai ganhar. Então aqui ele vai começar a ensinar sobre, vai começar a relembrar eles o evangelho que ele anunciou, né? Ele vai falar, irmãos, venho vos lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Pois, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Enfim, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então você vê que ele está anunciando o evangelho de forma objetiva, né? E daí? Ele morreu, ressuscitou, e daí? Então você não consegue efetivar uma interatividade, né? Você não consegue ter os porquês do evangelho. Ele não te traz muita não agrega muito conhecimento. Mas mais para frente a gente vai estar vendo isso, você vai ver que é bem diferente você explorar o evangelho na sua raiz, ele é comovente, né? Ele comove a gente, ele vai interagir conosco, você vai perceber a interação que você vai ter com o evangelho, mas mais para frente. Então aqui é de forma bem resumida. Então, agora eu quero pegar a linha do tempo aqui sendo construída e mostrar para você. Lembra que lá eram 11 e agora aqui são 12? Olha só, ele vai estar falando que apareceu a Cefas e depois aos 12, né? Então ele está montando a linha do tempo está evoluindo, né? Isso aqui mostra claramente a linha do tempo evoluindo. Num estágio era 11, aí no início eram 12. Aí baixou o número para 11 e depois voltou de novo para 12. Isso mostra a evolução da linha do tempo. Mas tá, visto isso aqui, a gente vai estar vendo agora sobre a questão que eles estavam tratando. Então, o problema lá nessa comunidade era que algumas pessoas estavam
pregando contra o evangelho, né? Anunciando contra o evangelho. Ou seja, estavam dentro do evangelho pregando contra o evangelho. Como é que pode isso, né? A gente vai observar agora. Ó. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se de certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então fica aí bem, né, bem explícito daí. O problema deles crerem na ressurreição, Paulo vai estar encerrando aqui dessa forma, né? Se Cristo não ressuscitou, então qual é a razão do nosso trabalho? Né? Nenhuma, né? Porque a gente está vivendo uma mentira, é isso que ele está falando. Né? Mas aí fica um conselho, né? A gente não vai se estender muito aqui, porque o objetivo é só falar de forma resumida. Tem um conselho aqui no versículo 32. Olha o que ele fala. Se como o homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Então o conselho que é para mim, para você e para todos é o seguinte: se Cristo realmente não morreu e ressuscitou, então vamos viver a vida intensamente, comer e beber, porque a morte é certa para cada um de nós, né? A qualquer momento podemos morrer. Ou não vamos considerar isso, a gente vai viver para sempre aqui. Eu acredito que a qualquer momento eu posso morrer. Então a mensagem do Evangelho é isso, é sobre a morte e ressurreição de um homem, só que aqui é de forma resumida, mas a gente vai construir ela da forma correta mais à frente. Né? Então vou parar por aqui, acho que tá bom e eu espero você nas próximas edições, a gente vai construir mais sobre os assuntos. Espero na próxima edição.